Beleza. Obrigado, irmão. Irmão Éder, fique à vontade, beleza? Qualquer coisa, precisar de alguma coisa, a gente está à disposição aqui também, tá? Como apoio. Mas, quando se sentir à vontade, pode começar, ok? Beleza. Bom, gente, primeiramente, obrigado pelo espaço, né, de estar aqui, poder conversar com vocês. É muito bom ver alguns rostos conhecidos, vendo o tio Jurandir ali, o Pedro Valério, o tio Costilho, o Vigarinho, que eu vi iniciando. Parabéns, irmão, aí, como mais conselheiro. Muito bom ver a galera assumindo cargos legais aí. Bom, eu vou projetar uma tela, tá, pessoal? Para a gente poder ir acompanhando. E aí, deixa eu achar aqui. Cadê você? Maravilha, não dá para projetar. Só um minutinho, gente. Tecnologia é uma maravilha, a hora que você precisa. Pois é. Bom, vamos fazer diferente, então. Eu vou projetar a tela do meu computador. Tem alguns videozinhos durante a apresentação, só que eu estou com duas contas no meu computador. Uma é a minha institucional, que é onde está a minha apresentação, e a outra é a pessoal que eu estou usando aqui para fazer a reunião com vocês. Então, ele não está comunicando legal, mas nós vamos fazer assim mesmo, tá bom? Os vídeos a gente deixa para ver depois, então não tem problema. Deixa eu apresentar aqui. Acho que agora foi. Beleza? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Welder, membro do capítulo Presidente Prudente e do Priorado também. Fui convidado aí pelos meninos a falar um pouco sobre os temas do ano Demolei, né, desse ano, a diversidade na ordem Demolei. E eu vou passar sobre os três temas, né, a diversidade étnico-racial, a diversidade religiosa e a diversidade sexual. Toda essa palestra, ela foi montada em cima da cartilha da Ordem Demolei. Tá? Então, não tem nada, assim, tem alguns dados, algumas informações de fora, mas seguindo a linha aí da cartilha, a gente ser fiel à proposta aí do Grande Conselho, do Supremo Conselho. Bom, vamos começar, então, falando um pouco sobre a necessidade de ter esse tema dentro da Ordem Demolei. Pelo que eu andei observando aí em alguns grupos, né, rola algumas divergências acerca de de algum tema, uma certa resistência, né, em conversar, em discutir alguns temas. Mas eu li toda a cartilha, dei uma estudada, e eu fiquei muito surpreso, né, pela coragem do Supremo Conselho de trazer esses temas para dentro do capítulo. Então, esse é um trecho da cartilha, inclusive, tá, que fala da questão da mudança da sociedade, das novas demandas que surgiram e como isso está refletindo dentro da Ordem Demolei. Então, quando a gente fala de diversidade racial, diversidade religiosa, diversidade de gênero, a gente está falando de coisas que acontecem na sociedade, fora do capítulo, e que nós, como sendo parte da sociedade civil, também trazemos para dentro da Ordem Demolei. Né? Não pode achar que a Ordem Demolei é uma caixinha fechada e que lá acontece uma coisa e fora acontece outra. Nós somos seres sociais, né? E sendo sociais, nós trazemos demandas sociais para todos os grupos em que nós frequentamos. Nossa casa, nossa igreja, nossa escola e o capítulo. Então, nós fazemos parte da sociedade civil, somos reflexo dessa sociedade. Essa diversidade, essas três diversidades, nós posso dizer assim, está presente dentro da Ordem Demolei. Então, nós temos lá pessoas de diversas etnias, diversas cores de pele, com diversos credos, religiões super diferentes, né, desde cristãs e não cristãs.
E, infelizmente, nós também temos dentro da Ordem Demolay a questão do preconceito e a questão da intolerância. Entenda que eu falo Demolay não é exclusivamente o capítulo Presidente Prudente. Né? Vamos ter em mente que esse é um tema nacional da Ordem Demolay. Então, é uma demanda, provavelmente uma crítica, alguma coisa que foi colocada dentro dos grandes conselhos e chegou até o Supremo Conselho, e chegou então essa necessidade de discutir esses temas. Então, havendo esse, vamos dizer assim, esse detalhe dentro da Ordem Demolay, que é a questão da intolerância e do preconceito, se faz necessário, então, a gente discutir isso para analisarmos aí as nossas posturas diante de algumas situações. E, seguindo a ordem da apostila, vamos falar primeiramente da diversidade étnico-racial. Tá? Eu trouxe, como eu disse, alguns vídeos, vou tentar passar, mas eu acho que o som não vai sair, mas a gente dá um jeito aqui. Para a gente entender primeiro, né, essa diversidade étnico-racial, vamos entender a formação do povo brasileiro. Tá? Eu não vou me estender, tá? A gente sou professor de história, mas eu vou tentar ser bem rápido e bem direto com vocês. Então, nós temos o chamado tripé étnico-racial da formação original do povo brasileiro, que é composta, então, por negros, né, maior parte, os índios, que já eram os povos, nossos povos ancestrais, nossos povos naturais, e os brancos, né, no caso, os europeus, principalmente no primeiro momento, os portugueses, que vieram aqui e colonizaram o nosso país. A nossa diversidade racial hoje, ela não compõe apenas esses três grupos. Tá? Nós temos aí migrações modernas. Então, nós temos pessoas de todos os continentes que fazem parte da população brasileira. Nós temos asiáticos, por exemplo, que representam um número considerável da população brasileira. Né? Nós temos outros europeus, nós temos gente da Oceania. Então, várias pessoas vêm para o nosso país, e é um país que recebe muito imigrante. E os motivos das migrações são diversos, em busca de melhor condição de vida, fugindo de guerra, fugindo de algum outro tipo de perseguição, e o Brasil tem sido bastante receptivo para esses irmãos de outras nacionalidades. E aí tem a pergunta, né? O Brasil é um país racista? Essa pergunta ela surgiu recentemente, nessas últimas semanas, por conta de alguns atos que aconteceram ao longo desses dias, né, atos racistas, de violência mesmo, e tem sido divulgado em grande escala pela mídia nacional. E aí nós tivemos, esse vídeo acho que não tem necessidade de mostrar, acho que vocês já devem ter visto, esse cara que aparece aí na tela é o vice-presidente Elton Mourão, vice-presidente do Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, e que, ao ser questionado de um ato que aconteceu, da morte de um homem negro no Carrefour de Porto Alegre, ele foi perguntado se isso podia ser considerado um ato racista. E ele, então, se posiciona dizendo, não, o Brasil não é um país racista, não há racismo no Brasil. E ele completa dizendo, o que há é muita desigualdade. Isso existe, mas o racismo é algo que tentam importar, trazer de fora, e para assustar as pessoas, e para dizer que existe, trazer um desconforto e tal. E então a gente tem que entender, o posicionamento do vice-presidente está errado? O posicionamento do vice-presidente está correto? A gente vai ter pessoas que vão dizer que sim, e tem pessoas que vão dizer que não, obviamente, de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende. Agora, essa comparação que a gente faz, né, e ali ele fala, eu morei nos Estados Unidos, e lá sim, é um país racista. Eu convivi, e lá as pessoas negras, elas são colocadas de lado, elas não têm acesso a alguns lugares, e realmente, o racismo nos Estados Unidos, ele é muito mais evidente. Primeiro, porque a população negra nos Estados Unidos compõe 13% apenas da população total, diferentemente do Brasil, que representa 56%. É cultural algumas formas racistas de tratamento lá nos Estados Unidos. Tem termos, inclusive, que eles não podem dizer dentro dos Estados Unidos que são racistas. Hoje, né, eles são proibidos de falar. E existem movimentos extremistas lá, famosos, né, de perseguição negra e tudo mais, e uma cultura racista dentro dos Estados Unidos. Mas lá, a população negra, ela é considerada minoria, e ela de fato é minoria, tá? O que não é a realidade do Brasil. E também não há no Brasil, por exemplo, como tinha na África do Sul,
durante o apartheid, legislações segregacionistas. Então, lá a gente tinha ambientes em que negros poderiam frequentar, lugares determinados para negros e para brancos, pessoas negras e brancas não podiam se relacionar. Então, na África do Sul, nós tínhamos o apartheid, nós tínhamos mesmo o racismo legal, né, baseado na lei, nós tínhamos legislação para isso. Coisa que no Brasil também não tem. No Brasil, nós não temos leis racistas, leis que impedem as pessoas de ocupar espaços, de assumir cargos. Nós não temos leis claramente racistas. Tá? Porém, nós temos aí no Brasil, na época do século XIX, por exemplo, a população negra ela não votava, mas não tinha uma legislação que proibia o voto negro. Tinha uma legislação que proibia o voto das pessoas que não tinham renda. No século XIX já tinha acontecido lá, né, nós tínhamos, em 1888, já tinha a abolição, e as pessoas negras, antes disso, enquanto escravizadas, também não tinham renda. Então, se você tem uma população com muitos negros e você só permite que votem as pessoas que têm renda, obviamente aquelas pessoas que são escravizadas não votam. Ou aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que não têm emprego, não têm renda, também não votam. Então, você impede o negro de votar indiretamente, vamos dizer assim. Em 1888, então, a condição de escravo já não era mais algo a ser associado ao negro, porque já tinha sido assinada lá a Lei Áurea, que dizia lá, a partir de agora não há escravidão no Brasil. Porém, né, na República, eles proibiram, aí já podia votar quem não tinha renda, mas não podia votar quem era analfabeto. E aí nós tínhamos uma população historicamente excluída dos seus direitos como cidadão, né? Então não tinha acesso ao emprego, não tinha acesso à educação, porque a educação ela era exclusivamente das elites. Então nós tínhamos ali negros sem renda e sem instrução. Então os analfabetos não podiam votar. Então, mais uma vez, os negros estavam fora do processo democrático. Isso já na República. E nós só começamos a ter leis antirracistas na década de 50. Então, a partir da década de 50, nós começamos a ter alguns movimentos assim, de inclusão dos negros, da população negra, nas tomadas de decisões durante aí, ao meio governo e tudo mais. Então, nós já estamos carregando, né, o Brasil, de modo geral, carrega essa herança de exclusão da população negra, e é uma herança racista extremamente complexa, porque nós não temos, de fato, algo declarado. Não, nós não queremos os negros participando, nós não aceitamos os negros, ou não, os negros não servem, os negros não são capazes. Não tem nada claro nisso. Tudo é feito de uma forma indireta. E por que isso acontecia? Porque o negro, desde a sua vinda para cá, né, lá desde 1500, 1600, quando ele veio escravizado para o Brasil, ele era considerado um objeto, né, uma mercadoria. Não era encarado como um ser humano, muito menos como um cidadão. Então, os negros, durante muitos séculos, foram privados dos seus direitos, principalmente de procurar e de trazer representatividade. Seguindo, então, nós temos aí o preconceito nosso de cada dia. Esse foi um tema, inclusive, de uma aula que eu dei para o pessoal do ensino médio, e fala justamente de como o preconceito ele está presente na nossa vida, e ele é tão orgânico, ele é tão natural, que a gente não percebe. Quando a gente é questionado sobre isso, a gente nega. Fala, não, isso não é racismo. Eu não fui racista. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente poder pensar nisso. E eu vou depois atrelar isso à ordem de Molay. Então, a gente não consegue conceber que uma população, uma parte da nossa população, foi privada a vida toda, né, durante muitos séculos, na verdade, seus direitos de cidadão, foi rebaixado a objeto de venda, tratado como animal, considerado sem alma, isso com a aprovação da Igreja Católica, né, que tudo isso seria apagado com a assinatura de um decreto, de um documento lá, onde você tinha uma frase escrita apenas, né? O documento da abolição a Lei Áurea é uma lei de uma frase. A partir de hoje, no Brasil, não há mais escravidão. E acabou aí.
Não havia um projeto de inclusão, não havia um projeto de assistência a essa população ex-escrava. Então, eles foram simplesmente abandonados, saíram das fazendas, saíram das casas onde eles eram escravos e foram jogados na sociedade. Agora vocês se viram. Só que a imagem do negro, a imagem negativa, aquela imagem de que ele não servia, de que ele não tinha alma, de que ele não tinha inteligência, que ele não era igual ao homem branco, ficou. Então, a gente continuou carregando isso ao longo da liberdade negra. Né? Acabou a escravidão, de fato, né? Não havia mais a exploração da mão de obra escrava. Mas o preconceito, o racismo, ele vem como uma segunda escravidão, onde o negro era obrigado a ocupar espaços, né, muito distante da sociedade para poder sobreviver. Então, essa visão que a gente tem de negativo, né, do negro, do inferior, é o que é orgânico. Então, nós cometemos alguns deslizes aí ao longo da nossa vida, algumas expressões, a gente concorda com algumas coisas e a gente não percebe que isso vem também dessa nossa herança histórica. Como não era necessário que tivesse uma lei, né, que dissesse que é ser racista ou não, não tinha uma lei racista, como já disse, mas nós temos aí alguns padrões estéticos, né, que são considerados aceitáveis. E eu coloquei ali estética aceitável, né? Então, era muito comum, né, isso até recentemente, você ter um anúncio, por exemplo, de emprego, assim, procura-se recepcionista com padrão aceitável, ou com de boa aparência, né? Ninguém precisa dizer, na verdade, que o boa aparência é você ter pele branca, um cabelo liso, de preferência um olho claro. Então, quando a gente tem aí essa ideia de que o cabelo negro é um cabelo ruim, de que a pele negra está atrelada, então, à pobreza e à criminalidade, nós já temos aí uma barreira inicial para quem é negro conquistar seu espaço na sociedade brasileira. Que, volta a dizer, eu coloquei no slide anterior lá, nós tínhamos lá, tem o racismo e a democracia racial. O que é a democracia racial? A democracia racial é a ideia de que o Brasil tem todas as raças presentes e que todos eles partem do mesmo princípio, então todos eles têm qualidades, oportunidades iguais para se competirem entre si. Mas quando a gente olha para a história do Brasil, a gente percebe que isso não acontece. E então, quando nós temos essa questão, né, da negritude como sinônimo de pobreza e criminalidade, nós temos que entender que o racismo, ele não é de uma pessoa. O racismo não tem a ver com uma tia sua a tia chata sua, ou um tio seu que tem inclinações racistas, ou que é muito conservador e defende algumas ideias, aquele cara que é a favor da meritocracia 100%, que o Brasil está aí para todo mundo e tal. Ok, é uma visão de país que a pessoa tem. Mas o racismo não é exclusivo dessa pessoa. O racismo ele não parte de um indivíduo. Nós temos que entender que no Brasil há um sistema. O racismo no Brasil ele é sistêmico e ele é complexo, justamente por conta dessa nossa herança histórica. Então, como ele não é algo individual, ele acaba sendo algo coletivo. Então, como que a gente consegue olhar para uma população onde nós temos 56% da população negra, e você olha nos cargos de representatividade, não há negros na mesma proporção. Então, quantos ministros do Supremo Tribunal negros nós temos hoje? Quantos presidentes negros nós tivemos ao longo da história? Nós tivemos um, e ele assumiu porque o titular morreu, e ele assumiu porque ele era vice, nem foi escolhido pela população. Então, a população negra não se vê representada nas esferas políticas e jurídicas. Isso explica também por que é tão difícil, por que a população carcerária hoje, em sua maioria, é negra, por que há diferença de pena quando se condena um homem branco e um homem negro. O tratamento em situações de conflito é diferente, tá? Isso eu vou mostrar para vocês logo à frente. Então, e ele tem outra coisa também, não há impedimento legal, tá? Para que negros e índios ocupem cargos de liderança. Não existe, não tem uma lei que diz, o negro não pode não pode prestar vestibular, o índio não pode entrar na universidade. Ou numa entrevista de emprego, você anuncia lá que tem uma vaga para representante de alguma coisa.
Pode ser negro, branco, não tem problema, não tem. Eu quero um homem branco, um homem negro, de maneira alguma, mas chegar lá e exige, não, eu quero que você fale 2 idiomas, 3 idiomas, que você tenha disponibilidade de horário para que você faça um estágio não remunerado primeiro. E a gente reconhece, na verdade, que a população negra, em sua maioria, é a população de baixa renda. Como que um homem negro, um jovem negro, vai submeter a fazer um estágio aí de 1 ano sem ganhar nada? Troca. Como que um homem negro tem a mesma chance de fazer um curso de línguas, que não é barato, e mesmo que ele consiga um curso gratuito, o tempo que ele vai desprender, se ele tiver que estudar, ele deixa de trabalhar. Então, a gente tem que entender que as oportunidades são diferentes. Eu lembro, eu vou abrir um parênteses para falar um pouco um acontecido. Eu lembro que eu fiz uma entrevista uma vez numa escola particular aqui em Prudente, já tinha me formado, fui tentar uma vaga de emprego numa escola, uma escola bem conceituada aqui. E eu lembro que na entrevista, a mulher com o meu currículo não perguntou: você trabalha desde quando como professor? Eu trabalho desde 2012. Desde 2011, eu entrei na faculdade em 2010. Em 2011 eu já estava dando aula no estado. E se formou quando? Me formei em 2013. Isso, a entrevista foi em 2014. Ela falou: eu vi aqui que você não tem nenhum curso de línguas. Eu falei: não tenho. Eu vi também que você não tem mestrado. Não tenho. Eu não tenho pós-graduação. Não tenho. Mas como que você não, em 3, 4 anos, você não conseguiu fazer nada disso? Eu falei: bom, justamente porque eu estava trabalhando durante todos esses anos. Então, a exigência do mercado é que você tenha cada vez mais títulos, mas não conseguem olhar que muitas vezes a pessoa, eu ainda tive o privilégio de entrar na universidade e trabalhar na minha área a minha vida toda. Quantos amigos meus eu conheci que entraram na universidade e, enquanto fazia faculdade, trabalhava de garçom, trabalhava em bar, para poder se manter. Então, a sociedade, ela tem certas injustiças. Então, ela acaba beneficiando um segmento da sociedade. E não por maldade, porque, não é então porque é negro. Não. Isso desde lá do começo, como eu falei. As oportunidades históricas são diferentes. Então, a população hoje que vive a periferia, que vive de baixa renda, ela não tem o privilégio de tirar 1 ou 2 anos sem trabalhar para fazer curso, para se aprimorar e tudo mais. Então, e quando há políticas afirmativas, né, de acesso à universidade, cotas, programas sociais de inclusão, tem que ser apoiado. Tá? E a população negra hoje ela é vista como minoria, mas a gente sabe que ela é maioria numérica, mas ela é vista como minoria não pelo número de pessoas, mas pela importância, pelo valor que a sociedade dá a esse grupo. Tratar o movimento negro, a população negra, como minoria é você dizer que eles são em maior número, mas eles valem menos do que os brancos. Para a gente seguir, tem 2 casos aqui, não vai dar para mostrar o vídeo também, isso aqui já vou fechar essa primeira parte, esse primeiro tema, não quero me estender demais. Como reafirmando aqui, o racismo não é uma lei, tá? Não existe, ele é uma construção cultural, tá? Ela é ensinada de forma cultural. Nós estamos acostumados a receber informações de cunho racista e a acreditar e levar isso como algo natural. Não é por maldade. Estou dizendo que quem é racista, tem atitude racista, é uma pessoa que quer que o outro morra. Não entendam assim, tá? Muitas vezes está impregnado em nós. E coloquei em destaque, ele existe privilégio em ser branco. Calma, respirem, tá? Não estou dizendo que vocês são do mal, que vocês querem pisar nos negros, de maneira alguma. Qual que é esse privilégio branco? Primeiro, de ser livre, de correr livremente. Eu quero sair, vou dar uma volta no Parque do Povo à noite. Vai lá fazer seu Cooper bacaninha, você vai correr tranquilo. Poder andar e frequentar lugares sem o olhar desconfiado de um segurança ou de outras pessoas, isso acontece. Poder disputar uma vaga de emprego sem o medo de que a cor da sua pele ou o tipo do seu cabelo vai te trazer alguma dificuldade, vai te prejudicar. De ser tratado com respeito, independente da situação, seja no restaurante, seja no mercado, seja numa briga, seja numa abordagem policial. Tá? E esses vídeos que eu ia trazer para vocês aqui mostram justamente isso. Eu vou descrevê-los para vocês, já que não vai dar, porque não vai ter áudio o vídeo aqui. O primeiro ali que está escrito injúria racial é o caso de uma advogada que foi racista e homofóbica dentro de uma padaria. E ela agrediu, tacou coisas nas pessoas, chamou o cara de viado, de que a pessoa era pobre, e fez assim, acabou. Foi extremamente racista, tem uma ficha criminal extensa,
Sim, Pedro, eu vou mandar os links para vocês depois no chat, tranquilão, no grupo lá. Então, ela foi racista, e foi filmado, foi gravado, e as pessoas ali indignadas, né, os funcionários, até alguns clientes ali, e ela não estava nem aí, continuou xingando que eu sou advogada, que você não sabe nada, você vai para a cadeia, que você é um viado, que você é negro, que você é pobre, porque extremamente racista. Chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, isso não mostra nesse vídeo, mas eu posso mandar o outro que mostra, a polícia entra no estabelecimento, os funcionários estão ali visivelmente indignados, a polícia está com ela dentro da padaria, não encostam nela, ela continua xingando as pessoas na presença dos policiais, e os funcionários ficam indignados. Pô, mas ela está xingando, tira ela daqui, vocês não conseguem tirar ela daqui, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, tira ela daqui. E os policiais não fazem nada. Passam a mão no ombro dela, senhora, se acalma, senhora, se acalma, senhora, se acalma. Esse é o tratamento de uma pessoa branca que é racista. O segundo vídeo fala do João Beto, caso recente do homem que foi morto no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre. Ah, discussão, mas foi racismo? Não foi racismo. Vamos analisar a situação. O João Beto, esse senhor negro que estava aí, também tem ficha criminal, assim como o primeiro caso, não trouxe uma pessoa isenta. Foi no mercado, teve um entendimento no caixa. Nas filmagens é visível que ele não agride ninguém dentro do mercado. Uma gerente chama os seguranças e retira ele está com a esposa no mercado, retiram ele de dentro do mercado. 3 seguranças e a gerente. Ao sair da porta, e nós não temos áudio, saindo do estacionamento, o João Beto dá um soco em um dos seguranças. Ele agride um dos seguranças. Automaticamente, os outros 2 batem no João. Batem no João muito. A gerente que está junto filma toda a cena e não pede, em momento algum, para que eles parem. A agressão continua por minuto a minuto, minuto atrás do outro, até que o João cai. Imobilizam ele reclama que ele não consegue respirar, que ele está morrendo, que ele está passando mal, e os 2 homens continuam em cima dele, até que ele apaga. Do momento que ele apaga, até a hora que chega alguém para socorrer ele, passam-se 10 minutos. Quando chega alguém, o João já está morto. Ele pede ajuda em vários momentos. As pessoas que estão próximas questionam por que estão fazendo isso. E as pessoas dizem, não, eles podem fazer sim. Que ele bateu, a gente pode bater também. Então, o tratamento de um homem que, em momento algum ali, pelo menos do que foi filmado, desafiou as autoridades, vamos dizer que eram seguranças, que até aquele momento do soco não havia representado nenhum tipo de resistência, a gente não sabe o que foi dito ali naquele momento. Foi tratado de uma forma completamente diferente dessa senhora que foi racista. Essa senhora agrediu os funcionários também. Então, o tratamento é diferente. Quando nós temos alguma instituição, a polícia, o segurança do mercado, o sistema judiciário, quando ele olha para uma pessoa de pele negra, o tratamento já é diferente. Quando você olha para um branco, tem aquela frase, né? Inocente até que se prove o contrário. O negro é diferente. É culpado até que se prove o contrário. Então, são extremos, são 2 medidas diferentes. E qual que é a pena dessa senhora advogada e ela foi presa? Hoje ela está em prisão domiciliar. Voltou para casa. Foi racista, foi filmada, já tem uma ficha extensa. Está em casa, no conforto de sua casa. O João morreu. Largou uma esposa sozinho. Então, quando nós vemos o tratamento, quando nós falamos que o racismo ele é estrutural, ele é institucional, nós temos casos, por exemplo, de policiais negros que cometem violência contra negros, porque faz parte de uma instituição, de um grupo que tem raízes racistas. Então, ele não consegue se ver como um negro. A partir do momento ele representa uma instituição. Então, o racismo, ele está presente na nossa vida, está presente na nossa sociedade, está presente dentro da ordem de uma lei. Acredite. E eu digo isso como uma pessoa que passou por isso na pele, dentro do capítulo Presidente Prudente. Quanto iniciático, quantas coisas eu não ouvi. Quantas conversinhas, quantas tiradas, né, inocentes de demolês e tios. Então, é algo assim, a gente aprende a relevar. Quando você cresce nesse ambiente, você aprende, porque se você for brigar por toda vez que você se sente incomodado por uma expressão, você vai passar a vida brigando e não vai ganhar nenhuma. Então, são coisas que acontecem. E, novamente, tem essa dívida histórica com o povo negro e o povo indígena no Brasil.
Fala, mas você só falou de negro, Helder, e os índios? Realmente, também tem. A visão que nós temos do indígena é completamente errada, de que o índio não pode ter acesso à tecnologia, de que o índio ele é inferior à população urbana. A gente está completamente errado. Não temos índios representantes também nos governos e em outras esferas, sabe? Nós temos índios na Ordem Molei aonde? Lá no norte, onde eles estão presentes lá. Então, é muito difícil. Então, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que esteja fora do padrão, que é considerado bom, né, que é o homem branco ali, né, tranquilo, classe média e tudo, com boas escolas, ele é olhado diferente. E aí, vamos seguir. Gente, se tiverem perguntas, anotem, no final vai ter um tempinho para isso, tá? Então, diversidade racial é isso. Eu vou fazer um catadão depois no final e trazer para o contexto da Ordem Molei, tá, gente? Então, não se espantem, não está faltando nada, não. Então, vamos chegar lá. E aí nós começamos, então, aqui agora sobre a diversidade religiosa. E aqui está muito atrelado à questão do preconceito racial. Tá? Quando nós falamos de intolerância, nós falamos também de preconceito. Então, nós temos a diversidade religiosa, que é uma herança cultural brasileira. Lembra lá? Nós tínhamos lá, então, negros, índios e europeus. Todos eles trouxeram suas características culturais. Na comida, na língua, no estilo de vida, no estilo de vestimenta, nas músicas e também na religiosidade. Então, nós tínhamos aqui índios com a sua teologia, vamos dizer assim, animista, né? Muito contato com a natureza, as entidades que eles tinham relações, os seus mitos. Vieram os brancos europeus com a Igreja Católica, principalmente, os jesuítas que vinham catequizar os índios. E depois vieram os negros, trazendo a sua cultura afro para o Brasil. As famosas religiões de matriz africana, que também tem muito a ver com o animismo. Então, é uma teologia completamente diferente. E essa junção, essa interação entre essas culturas, essas religiões, formou hoje o que nós conhecemos como religiões afro-brasileiras, principalmente. Até o catolicismo hoje no Brasil, ele tem muito da raiz africana. Então, nós temos alguns costumes que nós realizamos aqui na nossa vida, como católico, como evangélico, como umbanda, como espírita, que na verdade é uma junção de todas elas. Aí eu vou comentar algumas depois. Então, qual que é a origem histórica, então, da intolerância religiosa? E aí, né, vamos bater numa tecla que talvez doa um pouco. Lá na Idade Média, quando, né, o mundo conhecido era ali, Europa, né, principalmente, vivíamos numa teocracia. O que é a teocracia? É a religião mandando em governos. Lá nas monarquias ainda, onde os reis eram considerados enviados de Deus, a Igreja Católica era a entidade de maior poder na época. Com as grandes navegações, né, na descoberta do Novo Mundo, das novas colônias, a Igreja Católica veio junto. Como eu disse, veio os jesuítas. E quando eles chegavam, encontravam povos diferentes, povos não catequizados, eles vinham e impunham o catolicismo, porque eles acreditavam que era a religião correta. Então, índios foram catequizados, os negros, quando vieram, eles eram rebatizados, vamos dizer assim, perdiam seus nomes, eram proibidos de realizar os seus ritos, os índios também eram proibidos de realizar seus ritos, e vieram, então, com aquela ideia de que a nossa religião, a religião europeia, é a correta, e só essa serve. Então, os outros povos, os outros ritos foram sufocados, vamos dizer assim. Obviamente na sociedade, mas cada um traz em si a sua importância cultural. Então, nós temos esse poder da Igreja Católica. E depois também os protestantes, quando nós vamos falar, por exemplo, das colônias inglesas, já é o movimento protestante que faz isso, e não os católicos, né, já depois da Reforma. E aí tem duas perguntinhas, né? Quais são as religiões que mais sofrem com a intolerância no Brasil hoje? São, em resumo, as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, quimbanda, espíritas também. E quais são as religiões que mais cometem essa intolerância? E aí é a hora que eu falo que dói. São justamente as religiões cristãs, institucionais, católicos e evangélicos. E evangélicos eu coloco aí nesse balaio todas as denominações. Tá? E eu falo que dói porque eu, enquanto cristão, sou obrigado a reconhecer
que a instituição realmente não ajudou ao longo da história. Tá? E entendam assim, quando eu falo de católicos e evangélicos, eu estou falando de instituição, não estou falando da fé. Ok? A fé está correta, está tudo certo. As instituições tiveram peso nesse processo. Então, nós temos as instituições que, consideradas superiores desde lá da Idade Média, durante a colonização, até hoje impondo isso, porque a religião do negro não pode ser comparada à minha. O Deus do negro não pode ser igual ao meu, ele não pode existir, o meu é o correto. Então, a partir daí, surgem então, as intolerâncias. Tá? Nós tivemos em outras regiões do mundo, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, no afloramento do nazismo, né, a questão dos judeus, a intolerância, a perseguição dos judeus também. Mas já era mais uma questão política e econômica do que uma questão cultural. Então, da mesma forma que o povo negro sofreu por ser negro, também os seus ritos, os seus costumes foram e são, até hoje, encarados como coisas a serem derrotadas, a serem suprimidas. Tá? Então, e é visto como algo, uma religião inferior, uma religião errada, né? Que não é de Deus. E aí, uma terceira pergunta, fica para vocês pensarem, se eu não estiver enganado, o que representa o livro sagrado, então, no altar da Ordem de Molay? Nós temos 3 liberdades que são colocadas no altar da Ordem de Molay. Certo? Liberdade civil, a liberdade... Vamos lá, Vigarim, me ajuda aí, mestre conselheiro. Liberdade civil, religiosa e intelectual. Exatamente. A liberdade civil, religiosa e intelectual. A liberdade civil, ok, nós temos Constituição, nós temos leis, estamos aí garantido. A liberdade intelectual, volta e meia, entra governo, sai governo, tem sempre aquele movimento ideológico ali que quer puxar mais para um lado, mais para o outro, mas estamos ali. Agora, a liberdade religiosa é algo que é difícil de você assegurar. E olhem bem, porque a expressão que tem no ritual e a expressão que coloquei aqui é livro sagrado. Não há referência à Bíblia sagrada. Justamente porque a Ordem de Molay, ela respeita, né, essa diversidade. Ah, mas se é um grupo que tem lá muçulmanos e tal, ok, é o livro de oração deles. Alguém que não é cristão, que não acredita e não compactua com a Bíblia, ok, vai ser outro livro sagrado. Então, é um livro sagrado. É o livro que, para você, ou para um grupo de demolês, é sagrado. Então, justamente essa liberdade religiosa. Então, não há por que um demolei ou um tio ser privado ou ser prejudicado em função da sua fé. Isso já foi tema de discussão dentro da cavalaria há um tempo atrás, sobre a questão de se um ateu pode ou não fazer parte da Ordem Molay, se um espírita, se um satanista pode. Então, já discutimos várias coisas, mas o que a gente coloca aqui é justamente isso. Nós temos, dentro da Ordem Molay, pessoas de diversos credos. E que bom que é assim. O problema é que as pessoas de diversos credos, parte delas não consegue respeitar o fato do outro ter uma religião, uma fé diferente. Porque tem na sua mente aquilo de que, como a minha é a correta, então tem que ser a minha para todo mundo. É a ideia da imposição. Tá? Então, a Ordem de Molay prega essa liberdade de credo. Tá? E isso eu gostaria de trazer para vocês lembrarem, que às vezes a gente esquece um pouquinho. Né? Quando a gente pensa de intolerância religiosa, acho que é só ir lá e tacar fogo em terreiro, ou pichar muro de igreja, de maneira alguma. Tá? As nossas atitudes dentro do capítulo também contam. E aí eu trouxe uma informação que também é da apostila, lá da cartilha de vocês, que diz assim, apesar do artigo 5º, que prevê a liberdade de crença, e de leis como a 10.639 de 2003, e a Lei KO, né, que é esse número grandão aí, e o artigo 208 do Código Penal, que buscam educar e reeducar quanto à importância do respeito à religião, crença e não crença alheia, e punir a intolerância religiosa, tivemos um aumento de 59% de casos de intolerância religiosa no Brasil em 2019. Sendo 61% desses praticados contra religiões de matriz africana. É maioria, gente. É maioria. Então,
a intolerância religiosa está diretamente relacionada ao preconceito racial. E aí nós chegamos no terceiro tema, tá? Que é a diversidade sexual. Talvez seja o tema mais delicado dessa cartilha, provavelmente, pelo que eu andei observando. Mas fiquem calmos, respirem, a gente vai chegar ao final sem muitas baixas, sem muita dor, ok? E na página 19 diz assim, lá na cartilha: a diversidade sexual configura um assunto emergente no transcurso das últimas décadas, com gradual ganho de espaço em meios distintos da vida das pessoas, com cada vez mais percepção de que há grande diversidade das formas de ser, em face das situações vividas pelas pessoas que não se adequam ao que é entendido como mais comum, no caso, a heterossexualidade. E para a gente começar a entender isso aqui, quando a cartilha propõe o tema da diversidade sexual dentro desse grande tema que é a diversidade na ordem de Molay, é justamente com o mesmo objetivo que ela coloca as outras duas. É a questão de que essa diversidade existe, essa diversidade também está presente dentro da ordem de Molay, e assim como as outras duas, também há casos de falta de respeito com relação a essa diversidade dentro da ordem de Molay. E a cartilha traz dados sobre isso. Então, a necessidade é justamente de trazer à luz esse tema, sobre o que é a diversidade sexual, diversidade de gênero, para que a instituição Ordem de Molay consiga estar preparada para acolher e lidar com essas situações, que já existem dentro da Ordem de Molay. Que é justamente assim, chegou o primeiro problema, agora está vindo uma possível solução. Ok? E a cartilha, ela segue trazendo alguns termos, alguns conceitos importantíssimos, tá? Identidade de gênero, expressão de gênero, discriminação e preconceito. São conceitos completamente diferentes. A identidade de gênero é a experiência interna do indivíduo, tá? Cada pessoa, de cada sexo, e no seu sentido de ser mulher, ou ser homem, ou ser ambos, ou nenhum dos dois, em qualquer lugar ao longo da sua vida. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Tá? Então, a identidade de gênero ela é fundamentalmente diferente da orientação sexual de uma pessoa. Então, não quer dizer que para ela se identificar com gênero masculino ou feminino, que ela vai se relacionar com homem ou mulher. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? A expressão de gênero é como a pessoa apresenta publicamente seu gênero. Então, ela pode ter uma identidade de gênero diferente daquela que ela veio, que ela é formada, e pode não expressar isso, que é o famoso estar dentro do armário. Tá? Então, a expressão de gênero, ela vem acompanhada, então, de inclusão de alguns apetrechos, de algumas características, o tipo de cabelo, o tipo de roupa que usa, se usa maquiagem, se não usa maquiagem, a linguagem corporal, entonação de voz, tudo isso é a expressão de gênero, ok? Discriminação acontece quando uma pessoa experimenta um tratamento ou impacto negativo decorrente da sua expressão de gênero ou da sua identidade de gênero, ok? Então, pode ser direto, pode ser indireto, pode ser óbvio, pode ser sutil. Então, tudo isso acontece, assim como o racismo, né, pode acontecer de uma maneira explícita ou implícita. Então, acho que esse é o maior ponto, né, a questão da discriminação que acontece dentro da Ordem de Molay. E a cartilha traz na página 20 alguns relatos bem absurdos. Assim. E o preconceito, perdão, gente, o preconceito é a forma de discriminação. Então, o preconceito, como o próprio termo já diz, é aquela ideia formada sobre algo que você, de fato, ainda não conhece. Então, o preconceito é como você se posiciona diante de algo ou de alguém sem saber exatamente o que é esse algo, como é esse alguém. E aí vem o assédio sexual, aí vem a homofobia, vem a agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, agressão emocional. Tudo isso vem com o preconceito. Então, o que a cartilha propõe, o tema anual traz, é justamente o combate a esse preconceito. É fazer com que você combata, concorde ou discorde de algum tema, conhecendo o tema. Entenda que, pelo que eu vi, o objetivo da cartilha não é convencer as pessoas que são contra a homossexualidade a serem a favor da homossexualidade. Isso é um valor seu.
O que traz é, mesmo que você seja contra, isso existe. Isso precisa ser respeitado. Não é a ideia de incentivar, mas sim de compreender. E eu trouxe aí, como o último ponto desse slide, a ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero? E eu vou dizer aqui para você, quando me convidaram para falar e comentaram sobre os temas, eu fui olhar a cartilha e tudo, em algumas conversas esse termo apareceu. E eu já trabalhei com isso algumas vezes, né, sobre essa tal dessa ideologia de gênero. E eu não sei se vai frustrar vocês ou se vai trazer algum alívio, mas dentro da cartilha não há nenhum tipo de referência à ideologia de gênero. Tá? Eu procurei, acreditem, eu procurei, não tem. Da mesma forma que eu procurei referências sobre essa tal ideologia de gênero, eu não achei um autor, eu não achei um defensor, alguém que falasse a ideologia de gênero é isso, e eu assino embaixo e eu concordo. Tá? Há muito quem combata, mas não há quem defenda a ideologia de gênero, ok? Mas então, o que diz essa tal ideologia de gênero? E aí eu trouxe umas informações. Acredita-se que esse termo foi usado, primeiramente, né, em 98, numa conferência lá no Peru, onde o termo, né, o tema dessa reunião era ideologia de gênero, seus perigos e alcances. Então, surgiu no meio religioso esse termo, tá? Reunia bispos de todos os países de tradição de igreja da Igreja Católica. Mais uma vez, a Igreja Católica aqui presente. A expressão ideologia de gênero carrega um sentido pejorativo, negativo e ofensivo. Por meio dela, setores mais conservadores da sociedade protestam contra atividades que buscam falar sobre a questão de gênero e assuntos relacionados, como a sexualidade, nas escolas, principalmente. As pessoas que concordam com esse sentido negativo empregado no termo ideologia de gênero geralmente temem que, ao falar sobre as questões mencionadas, a escola vá contra os valores da família. É aquela ideia de que, se a gente falar sobre o homossexual, nós estaremos incentivando as pessoas a serem homossexuais. Aí fica a vocês achar se isso faz sentido ou não. Dentre esses valores, está também o medo de que o debate menospreze as crenças familiares, gere intolerância religiosa, tanto por parte de professores ou de colegas. O outro medo é que a ideologia de gênero induza crianças a serem homossexuais ou transexuais. Geralmente, esses grupos discordam da teoria, que aponta o gênero como sendo socialmente construído, acreditam que o sexo biológico define o gênero e a sexualidade. Consequentemente, entende que a heterossexualidade é o normal, é o natural. O problema dessa teoria é que ela não tem fundamento científico nenhum, tá? Como eu disse, há quem combata, mas não há quem defenda. Por isso, a necessidade de ser discutida isso em meios, tanto na escola, na sociedade civil e na ordem de Molay. Então, cria-se essa tal ideologia de gênero para trazer o valor negativo no tratamento desse tema, do tema da diversidade. Não, a gente não pode falar sobre diversidade de gênero, não pode falar sobre homossexual, porque senão a molecada vai querer se tornar gay. Né? Não há em curso, como o pessoal diz, uma ditadura gaysista, onde há um movimento de transformar todo mundo em homossexual. E eu sei que isso, infelizmente, ainda passeia na mente de algumas pessoas, também dentro da ordem de Molay. Então, essa ideologia de gênero não é algo que há teóricos ou que há grupos que defendam, que falam, não, tem que ter ideologia de gênero mesmo, vamos deixar que as crianças escolham o que elas querem ser, tem que ensinar o que é bom, o que cada um faz. É apresentar o que já existe. Existe o homossexual, existe o transexual, existe o bissexual, como eles se relacionam, o que eles fazem na vida privada deles, o problema deles. Não há como a gente acreditar que a forma com que a pessoa se relaciona, com quem essa pessoa se relaciona, vai influir no valor dessa pessoa, no que essa pessoa realmente representa. E tem alguns trechos na cartilha que eu quero depois, um só que eu quero ler para vocês, que é algo que, se acontecesse no capítulo, que eu estivesse presente, eu acho que eu teria brigado muito. Tá? Então, essa ideologia, por não ter esse... E toda ideologia, ela tem um fundamento social, religioso, político, e por não ter isso, é considerado, então, um devaneio social, de grupos sociais, né? Que é um grupo sexualmente fragilizado, que teme
perder essa hegemonia heterossexual. Então, se a heterossexualidade, que era o correto, deixa de ser correto, que valor tem o heterossexual? Então, o medo é justamente esse, de se banalizar a sexualidade, e é compreensível que tenha esse receio, tá, de se banalizar a sexualidade, mas discutir diversidade sexual, diversidade de gênero, dentro da Ordem Demolei, não é, de fato, incentivar. Tinha um outro vídeo aqui, mas eu vou mandar também para vocês verem depois. Então, e dentro da Ordem Demolei? Como eu já estava comentando, há muita resistência no contexto capitular diante do tema, principalmente de membros mais antigos e de tios. E é muito compreensível que isso aconteça. Obviamente, nós temos tios aí que são completamente fora da casinha, que apoiam, não, vamos discutir, vamos conversar, é interessante e tal. E nós temos aqueles tios que não vamos tocar nesse assunto, não vamos mexer com isso, mas isso não é legal, o pessoal pode... Então, posicionamentos indiferentes, independente do seu posicionamento, não cabe a nós ou qualquer outra pessoa dizer se está certo ou se está errado. Né? O que não dá é a gente blindar o capítulo de um tema que é latente, de um assunto que já está dentro do capítulo. Então, essa resistência ela é compreensível por conta da criação das pessoas, das experiências que essas pessoas tiveram, da vida de cada um, ok. O que a gente não pode é privar os grupos de terem acesso ao conhecimento, às informações, para que eles tenham também o seu posicionamento. Você criou o seu posicionamento contra, ok, você teve provavelmente aí um rol de informações que te levou a ter esse posicionamento. As outras pessoas também podem ter, contra ou a favor. A diversidade sexual ou de gênero já está presente nos capítulos. Isso é fato. Acredito que os demoleis que estão presentes aqui, com certeza conhecem ou conheceram algum outro demolei, que é homossexual. Se não conheciam, provavelmente esse ano vai conhecer. Então, não adianta a gente achar que é algo que não, isso não acontece no capítulo prudente, não, isso não acontece na Ordem Demolei. Não acontece, isso acontece sim, está presente. E é por isso que a gente tem que discutir. E a discriminação também é uma realidade dentro da Ordem Demolei. A discriminação sexual, a homofobia, ela é presente na Ordem Demolei. E inclusive, motivo de afastamento de muitos membros da Ordem Demolei, que não se sentem confortáveis num ambiente onde há termos preconceituosos, onde eles não são vistos como capazes, ou que eles são colocados de lado para não trazer uma imagem ruim para o capítulo, ou para a gestão. Então, é complicado a gente não falar disso na Ordem Demolei. Né? Então, essa é a necessidade. E eu vou ler só um trecho da cartilha. Deixa eu achar ela aqui. Lá na página 20, se vocês quiserem olhar depois, que diz assim, um relato de um irmão. Eu era primeiro conselheiro no meu capítulo, estava prestes a me candidatar a cargo de mestre conselheiro. Mas, por ser gay e sempre manifestar isso abertamente no cotidiano e nas redes sociais, os tios me pediram para renunciar, pois como estaria na liderança do capítulo, isso traria uma imagem negativa a ele. Então, quando há o impedimento, quando você não permite que as pessoas atinjam certos cargos por uma opção, por uma identidade sexual, isso é discriminação. Então, é complicado você chegar num demolei e falar, você não renuncia aí a sua candidatura porque você é negro, porque você é gay, ou porque o que as pessoas vão achar do capítulo. Então, essa é a necessidade. E para a gente, já indo para a conclusão, só para reforçar algumas coisas que eu já disse. Discutir diversidade sexual não implica incentivar a homossexualidade. Ponto. Ser homem está muito além da sexualidade. E talvez as pessoas tenham dificuldade em compreender isso. Tá? Então, ser homem, ele está relacionado a muitas outras coisas. O seu posicionamento diante de situações, o seu compromisso com as coisas que você se propõe a fazer. Dentro do capítulo, o seu compromisso com a ordem, o seu compromisso com o seu irmão, o seu respeito às leis, às instituições. O fato de você se relacionar com outro homem, com uma mulher, com duas mulheres, um homem e uma mulher, não te desabona em nada. Então,
esse sentimento, essa ferida aberta, essa sensibilidade que as pessoas têm, e eu sei que isso é a nível nacional, porque eu acompanhei algumas discussões de que isso é um assunto que não se fala, gente, isso diz muito mais sobre quem é contra a discussão do que quem é gay. A incerteza é de quem proíbe, a insegurança é de quem não quer falar. Então, para quem é contra, não se deve falar, isso vai trazer problema, vai todo mundo virar gay. Cara, reflita um pouco sobre o seu posicionamento, sobre a sua sexualidade. Qual é o conflito que você tem? E que uma discussão sobre um tema, com dados reais, com pessoas reais, consegue te deixar tão inseguro com a sua sexualidade. Só teme conversar sobre sexualidade quem ainda não reconheceu a sua. Quem não tem ainda uma certeza daquilo que é o ser. Então, é complicado a gente proibir algo de acontecer por um medo nosso. Então, deixa acontecer, deixa discussões virem. E eu sei que tem muitas pessoas aí muito mais preparadas para falar sobre diversidade sexual do que eu, obviamente. Eu convivo com pessoas, eu convivo com jovens, né, de diversas orientações sexuais, eu converso com muitos deles, mas eu não passei por isso, não é a minha realidade. Então eu não posso vir aqui defender, e não é essa a intenção também. Então, mas entendam que a homossexualidade, a diversidade sexual, ela está dentro da ordem Molay. Ela acontece e ela precisa ser respeitada. Não digo incentivar, mas respeitar. E proibir que isso aconteça dentro do capítulo é realmente algo assustador, visto que é uma ordem que, pelo menos, né, se propõe a formar homens de verdade. E, para fechar, falar sobre a diversidade é falar sobre o respeito ao diferente, tanto na questão étnico-racial, na questão religiosa e na questão sexual. Conhecer o que acontece, conhecer os outros, conhecer o diferente, é também promover o respeito. E esse é o objetivo do tema anual da Ordem de Molay. Então, isso era o que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigado pelo espaço. Desculpa, a gente tem o costume de falar muito. Desculpa ter sido repetitivo algumas coisas, mas são pontos que eu acho que tem que ser reforçado. E agora, eu acho que a gente ainda tem um tempo. Fica aberto aí também espaço para quem tiver perguntas, apontamentos, colaborações. E estamos aqui. Vigarinho, fica à vontade. Bom, obrigado, irmão Helder, por aceitar esse desafio. Muito obrigado, uma palestra excelente. Como ele falou, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade para transmitir, sinta-se à vontade, tios, irmãos. Antes, eu também gostaria também de passar uma curiosidade que o irmão falou, na passagem que você falou sobre o ritual na questão religiosa. Antigamente, nos rituais mais antigos, eles utilizavam a palavra, o termo Bíblia Sagrada. Acredito que passou até umas provas que eu fiz, que teve, perguntavam quando que parou. Se eu não me engano, foi a partir do início do século XXI que eles aboliram esse termo e começaram a utilizar livro sagrado, justamente para que a pessoa que tivesse uma religião diferente, não utilizasse a Bíblia Sagrada cristã, não se sentisse discriminada, né? É um bom apontamento. Se eu salvo engano, foi a partir do século XXI que ele alterou. Né? Eu vou checar certinho e já passo para vocês. Mas se alguém tiver à vontade para fazer alguma pergunta, fique à vontade, galera. Algum tio, irmão? Eu vou falar, Vigarinho. Pode falar, tio. Primeiramente, Helder, eu queria agradecer a sua participação e ter aceitado o desafio no começo da semana. Como você disse, né, nem todo mundo está preparado para discutir os assuntos, né, pautados, mas acho assim que você foi muito inteligente nas suas colocações. Eu gostaria de saber, assim, você como professor de periferia, né, como está lá no Humberto Salvador,
como que a gente, dentro desses preconceitos, principalmente do racial, como que a gente poderia inserir mais negros no capítulo Presidente Prudente? Como você veria a possibilidade? Porque todo mundo fala assim, os tios mesmo falam assim, a gente tem que buscar meninos nas escolas municipais e estaduais. Você está entendendo? Mas a discussão é tão ampla que nós mesmos do capítulo Presidente Prudente, eu como membro do conselho, eu não consigo ver algum tio fazendo uma operação para a gente ir lá na escola buscar os meninos, mesmo que sejam negros. Você está entendendo? Fazemos um levantamento. Quantos negros nós temos no nosso capítulo hoje? Atuando? Muito poucos. Está entendendo? Então, qual é o conselho que você daria para os meninos que vão aí assumir uma nova direção e para os tios também? Então, tio, quando eu iniciei na Ordem Demolei, no capítulo Prudente, fiquei acho que um ano e meio como iniciático, e tínhamos projetos de, vamos dizer assim, de realmente entrar nas escolas públicas, né? Porque, inclusive, está no nosso juramento, né? Manutenção da escola pública. A gente tem esse objetivo de valorizar o ensino público. E a gente tinha algumas propostas de visitar escolas, apresentar a Ordem Demolei, fazer projetos junto a instituições públicas. Então, vai ter uma gincana, vai ter um campeonato esportivo, a Ordem Demolei estar junto na organização, junto com as escolas, com grêmios estudantis e tudo mais. Obviamente que esse tipo de projeto, foram poucos que foram propostos e poucos que foram realizados. E aí há uma resistência dentro dos capítulos, e eu vou citar um exemplo que aconteceu dentro do capítulo Prudente, que é o seguinte: nós tínhamos uma época, foram feitas algumas palestras sobre o voto consciente, nas épocas das eleições. Acho que o Vigarinho vai lembrar, acho que até participou de algumas. E nós fizemos o levantamento de algumas escolas públicas e escolas particulares. O problema é que as palestras nas escolas particulares aconteceram. Nas escolas públicas, não rolou. Então, nós tínhamos contato com as pessoas, na época eu já era professor, inclusive, conversei com alguns coordenadores, estavam abertos, mas houve aí, eu não sei exatamente o que levou à não realização nesse ambiente. Por receio, por medo, por falta de tempo, por falta de organização, não sei. Mas há uma resistência natural da Ordem Demolei, pelo menos em Prudente, que é o que eu conheço, de habitar esses espaços de periferia. Não, como eu disse já no começo, não por maldade ou por preconceito, não, às vezes por receio mesmo, por não conhecer. Então, se fica como uma ideia, a Ordem Demolei só vai atrair pessoas que a conhecem. Então, não adianta a gente querer ter um alcance grande no meio público, no meio social, se nós estamos presos dentro do capítulo. Inclusive, isso foi tema de discussão minha, já com o Conselho Consultivo, de muito tempo atrás, de que tinha aquela coisa, não, o capítulo Prudente não pode se expor, não, o capítulo Prudente não pode isso, não pode isso, não pode ir em tal lugar, não pode fazer tal... Então, tinha medo, queria fechar, assim, na bolha, não vamos ficar aqui só a gente, tá gostosinho aqui. E eu entendo que a Ordem Demolei, ela não é por dentro da sala capitular, ela é para fora. Então, a inclusão das pessoas negras, de diversas classes sociais, pessoas carentes, seria muito bacana. Mas, infelizmente, a Ordem Demolei, ela não tem sido inclusiva a essas pessoas. Você fez aí um levantamento de pessoas negras, né, de meninos ativos negros no capítulo. Eu te pergunto, quantas pessoas no capítulo, meninos, brancos e negros, de família carente fazem parte do capítulo hoje? Quantos meninos que moram em periferia fazem parte do capítulo hoje? Eu, quando entrei, eu acho que eu era o único da minha turma, que não era classe média, não tinha pai maçom. Eu entrei na Ordem Demolei, me iniciei trabalhando. Eu perdi um semestre de iniciático porque eu não conseguia frequentar as reuniões porque eu tinha que trabalhar. Então, a realidade é muito diferente. Então, assim, a Ordem Demolei, infelizmente, por diversos motivos, ela tem essa dificuldade de incluir a sociedade. Então, se é uma ordem que se propõe a melhorar a nossa comunidade, ela tem que trazer a comunidade para dentro dela.
Então, é importante essa preocupação sua, tio Serrano. E se fica como uma ideia, agora não, porque nós estamos em pandemia, não está tendo aula presencial, mas promover, sim, palestras, principalmente, partindo dos meninos do capítulo, da cavalaria, que seja, em eventos escolares. Participar em interclasse, participar em Semana da Consciência Negra, participar em datas comemorativas, 15 de novembro, 7 de setembro, sabe? Coisas que nós, da Ordem Demolei, nós temos um apego muito grande. É falar de patriotismo, é falar de respeito, é falar de amor, é falar de respeito às mulheres, ao próximo. A gente tem essa capacidade, nós temos esse ensinamento da Ordem Demolei. O que a gente está fazendo com isso? Então, se fica como proposta, uma ideia, quando voltar, quando for propício, colocar a Ordem Demolei dentro das escolas públicas, sim. Porque na escola particular já tem Demolei. Os meninos aí são provavelmente alunos de escola particulares. Tem alguém vendo eles lá, vê que eles se destacam nas provas, se destacam como liderança dentro do colégio. E na escola pública? Quando eu falei para um amigo meu da escola pública que eu era Demolei, ele falou, o que é isso? Ah, é da maçonaria. Pronto, aí acabou. A maçonaria não é coisa boa, é coisa do demônio, aí você imagina, né? Você fazer parte de um grupo restrito, num meio onde as pessoas não têm conhecimento. E aí vem julgamento e vem tudo mais. Então, é necessário, sim, que a Ordem Demolei esteja presente nesses ambientes. E fica aí uma dica para vocês. Obrigado, Helder. Desculpa, mas a energia caiu aqui em casa. Aqui também temporal tá danado aqui. Mas desculpa, né? Mas deve estar gravado o que você disse, né? Quanto à minha pergunta, mas fico muito grato aí pela sua colocação. Acho muito pertinente esse trabalho, né? E a gente, né, como membro do conselho, a gente vai procurar trabalhar melhor esse tema, dentro, a inclusão, né? Já existe, na verdade, mas assim, não tão atuante também durante esse ano da pandemia, né? Foi muito assim. Eu admiro muito a parte dos escoteiros, porque lá tem gente de branco, negro, sabe? A etnia já é bem superior, né? Porque envolve camadas diferentes da sociedade de Prudente, na verdade, né? Então, mescla criança lá da periferia, mescla criança, né, das melhores escolas, e assim vai. Eu acho que também esse ponto serve como referência. Eu sempre vejo muito escoteiro, porque lá é diferente, é uma paramaçônica diferente do que estamos acostumados a ver. Então, eu sempre vejo, assim, tem que ser igual ao caminho dos escoteiros, na verdade. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu discernimento na sua resposta, Weber. Obrigado, tio. Bacana você ter falado sobre o escoteiro, o tio Costilho deve estar por aí ainda, né, sempre alerta. Justamente isso. Sim, né? Sim, sempre alerta. Estamos aqui. Os escoteiros, realmente, né, são muito vinculados, tanto à maçonaria, muito vinculado também às igrejas, então são vários grupos sociais que você consegue ter um alcance bacana. Então, o escoteiro realmente é um ótimo exemplo de inclusão. E tem coisas maravilhosas. Eu fico frustrado de não ter feito parte dos escoteiros, é um sonho que eu não consegui realizar. Mas eu admiro muito, o tio Costilho está aí como exemplo, de que realmente funciona e é possível fazer. Ligarinho, pode falar? Vamos tocar. Helder, parabéns pela palestra, viu? A gente já te conhece há tempos aí, né, de Renan, de tantos outros, né? Você fez parte desse dinossauro do passado, né? Não é um passado muito distante, mas hoje vocês já estão na sociedade, né? Que é o grande trabalho nosso, né? É para isso que a gente está lá. Eu vi que o Fábio entrou agora há pouco, está o Jurandir aqui, está o Serrano, está o Edmar, tem o Marcos Lucas. O trabalho do tio só tem uma função, é permitir que vocês sejam homens de bens, líderes na sociedade, ponto. O resto, se vai ser advogado, se ele vai ser pedagogo, se ele vai ser empresário, não nos importa, né, Jurandir? Não nos importa.
sejam homens de bens, né, e façam o melhor pela sociedade. Então, você é exemplo daquilo que a gente sempre sonhou. As dificuldades que você mencionou, que você passou no capítulo, te fez uma casca, no sentido de vencer as dificuldades, né? E a vida da gente é assim. Eu tenho 1,64 m, né? E meu sonho era ir para a Força Aérea Brasileira. E os caras falaram, rapaz, primeiro você não vai entrar, primeiro que você é pobre, segundo que você é baixinho, terceiro que você não mora em São Paulo, né? E eu queria servir em São Paulo. Então eu fui para lá, dormi domingo de madrugada numa praça escondido junto com os outros, aprendi uma técnica de aumentar meio centímetro esticando a minha coluna vertebral para dar 1,65 m que eu precisava. E eu tinha uma tia que morava em Santo André, na rua Marquês de Santos, 454, que eu decorei até hoje o endereço para poder falar. Ponto, acabou, velho. Foi para a Força Aérea. Fiquei 2 anos. Então, eu penso que nada na vida da gente vai ser fácil, né? E você colocou muito bem explicado, como disse o Mário Serrano, o tio, você conseguiu trazer com muita leveza os temas. Porque a cartilha, ela não se trata de gênero. Essa cartilha, ela se trata das diversidades, do respeito à humanidade numa concepção maior. Eu faço parte do Conselho Municipal de Igualdade Racial, e é difícil. Você citou matrizes africanas, a África do Sul e a África, elas são várias diversas matrizes africanas. Tem matriz africana que não, se você olhar assim, fala, uma não dá certo com a outra, e tem que ser respeitado. Então, eu penso que você conseguiu colocar para nós, tios, depois do Jandir também estou vendo que ele está bastante feliz aí com a palestra, né? Vai conseguir também falar. Para mim, foi um ganho muito grande ver você falar, né? Eu aprendi muito com você hoje, muito, muito, muito mesmo, né? Principalmente a sua organização e a sua fala serena, né? Você não entrou no polêmica e deixou o tema polêmico mais polêmico lá para o final, para que todos nós entendêssemos que o tema central não é aquele. O tema central é o ser humano, né? É a respeitabilidade para o ser humano, né? Eu vejo na forma cristã, respeita a ti, né? Ame ao próximo como a você mesmo. Essa é a base da cristã. Então, quando a pessoa fala, rapaz, eu não quero que o meu filho seja isso, seja aquilo, tá. Eu não concordo que o fulano seja aquilo. Tá, mas se teu filho chegar hoje, pai, olha, eu tenho essa condição, você joga ele para fora? Não, meu filho não. Então não aponta o filho do outro, não aponta a filha do outro, né? Tratemos como uma grande família, porque quando a gente trata como família, acabou os problemas. E o Mário foi bastante feliz, e você também já está convidado, viu, para fazer parte do grupo escoteiro Guaiporé. Já fiz sua ficha aqui, tá? Obrigado. Como diretor-presidente, eu já posso fazer, então já encaminhei tua ficha. Vou te mandar no particular quando a gente começa para você fazer lá, né, Mário? Já não tem idade para iniciar. Nós temos chefe escoteiro de 85 anos lá, né? E fazendo, que o Mário Serrano conhece bem, que é o senhor Rafael Medina, né? 85 anos, caminha 40 quilômetros por dia, todos os dias, né? Fez um percurso da fé dos peregrinos já 5 vezes, só com a mochilinha nas costas. Ainda não tem idade. Então, dentro desse contexto do escoteiro, sim, a gente coloca lá cadeirantes, a gente tem negros, a gente tem um ônibus, nós compramos um ônibus para trazer essas crianças da periferia. O Mário sabe bem disso. A gente começa lá na Jacinta, vem lá para o quilômetro 7, Zona Leste. Por quê? A gente só vai ganhar quando a gente entender que se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, sofre, aí a gente está pronto como cidadão, né? Não tem outra forma de aprender, né? Não tem a forma de aprender. Eu li um negócio hoje muito fantástico do Bill Gates e a filha dele, que eles foram comer num restaurante. O Bill Gates deu $5 de gorjeta, porque nos Estados Unidos é normal, e a filha deu, acho que $200 pro cara. Aí o garçom ficou indignado e falou, nossa, senhor, né? A filha do senhor, do homem mais rico do mundo, me deu 200. E o senhor, o homem mais rico do mundo, me deu $5? Ele falou assim, ó, ela é filho do homem mais rico do mundo. Eu sou filho de um lenhador. Entendeu? Então, é o ensinamento, né? A gente não pode esquecer as origens, né, da gente. E eu sempre falo para os meninos aqui, né? Da fileiras viestes, para as fileiras voltarás. Né? Então, a gente tem que estar sempre voltando na humildade e entender os ensinamentos. Parabéns pela tua palestra, eu fiquei muito contente.
né? Até se você me permitir, eu vou usar até o mesmo metodologia que você usou, que para nós foi fantástico, tá bom? Fica à vontade, tio. Deus te abençoe. Parabéns, viu, Garim? Viu, Garim? Pela sua conduta também. Você está cada dia melhor. E assim mesmo, quando a gente já acho que já está aprendendo, já vem outro né? E já senta na cadeira. E é assim mesmo. Essa vivência aí. Parabéns, viu? Parabéns a todos. E a gente vai estar sempre aqui à disposição. Algumas vezes eu não consigo entrar, já expliquei 300 vezes. Eu não gosto de justificar, mas explicar. Porque eu participo também da Ordem de Molay, participo das Filhas de Jó, que teve reunião agora há pouco também. Minha sobrinha estava aqui, ela estava numa outra reunião das Filhas de Jó, estava ensaiando, treinando para a posse delas. E tem o Grupo Escoteiro Guaiporé, né, que lá tem quase 450 pessoas, direto e indiretamente. Então, a gente cuida muito disso no final de semana, tá? Mas eu vou estar sempre aqui para o capítulo, tá, Mário? Jurandir, todos os irmãos, sempre vou estar aqui para ajudar e aprender como aprendi hoje. Hoje eu aprendi mais. Hoje eu vim aqui para aprender e sair feliz, né? Obrigado, viu? Sobrinhos, me permitem? Pode falar, tio. Welder, foi um prazer escutá-lo. Ficamos muito felizes de ver o homem culto que você é. Uma aula fantástica de história que foi ministrada a nós no dia de hoje. Ficamos felizes com os seus ensinamentos. A única crítica que eu quero dizer é que a última vez que você esteve aqui na minha casa foi na iniciação convidar o Igor e depois nunca mais voltou. Então está nos devendo visitas e retome esse projeto o quanto antes. Mas no mais, Verdade. foi um prazer. Verdade, tio. Obrigado, viu? O feedback seu e do tio Costilho é muito importante. São tios que eu admiro muito, como tantos outros que eu tive o prazer de conviver na Ordem Molay. E realmente, eu fui convidar o Igor e eu não voltei mais. Eu encontrei a tia outro dia na agência lá, conversei com ela, mas realmente, vamos marcar assim uma visita. Vai ser um prazer encontrá-los novamente. Prazer é nosso. Obrigado. Bacana. É importante, Pedrinho, que você perguntou, porque assim, a gente, como eu disse, não há uma pessoa que, a não ser que ela seja realmente muito perturbada, mas que diga, eu sou racista, eu sou homofóbico, né? Mas como é que a gente age diante disso? Eu sou da seguinte ideia, a pessoa que se cala diante de um ato racista, que se cala diante de uma situação de discriminação, ela é igualmente preconceituosa e está discriminando da mesma forma. Obviamente que, como não aconteceu no caso do João Beto lá no Carrefour, você não vai entrar no meio de uma briga com 3 caras gigantes, né? Mas tem coisa que a gente pode fazer. Chamar a polícia, questionar, sabe? Trazer a pessoa à razão. Então, justamente, nosso papel é evitar esse conflito. Se o conflito está colocado, seja dentro da Ordem Molay, seja na sociedade, seja com um homossexual, seja com alguém de uma religião diferente, seja com um negro, a gente tem, e nós como Demolês, somos chamados a ser diferentes na sociedade, nós temos sim que questionar. Aconteceu um ato racista, igual aconteceu lá na padaria. É chamar a polícia, gravar, questionar, mas por que você está falando isso? Isso é errado. Principalmente, se você analisar a situação e perceber que é uma situação de risco, principalmente de agressão física, não foca no agressor, foca na vítima. Acolhe, auxilia, dá um apoio, dá o suporte, tira a pessoa dali, dá um abraço, se coloca na mesma situação que ela. Fala, olha, essa pessoa está falando isso, mas é tudo mentira, vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te tirar. Então, geralmente, às vezes é muito mais benéfico você apoiar a vítima do que atacar o agressor.
Mais alguém? Algum outro irmão? Alguma dúvida que tem? Fique à vontade. Mais ninguém, então? Tio Fábio, tio Dimar não vai se manifestar? Os dois estão participando? Acho que a energia caiu geral, cara. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos, tio. Aqui acho que o tempo veio antes, viu? O Helder, parabéns, tá, pela palestra. Eu acho que você trouxe temas que são bastante delicados e que como os tios que me antecederam falaram, eu acho que, independente de qualquer ponto de vista, eu acho que a importância isso a gente deve à gestão, né, o Vigarinho, por ter trazido esses temas para serem discutidos, mas, assim, o mais importante é ampliar a nossa reflexão, né? Eu acho que nós, e como o Marcelinho falou, o tio Serrano, o tio Jurandir, nós, enquanto tios do conselho, nós temos que nos renovar, né? E a gente se renova sempre com vocês. Então, e a gente aprende muito com vocês. Então, eu acho que, como o tio falou, o tio Marcelinho, você venceu, né? A sua história é de vitória. E eu acho assim, você trouxe com muita propriedade temas que abrem uma discussão muito ampla, né? Se deixasse, a gente ficaria aqui o resto da tarde. Mas, assim, e nós, enquanto membros do conselho, a gente tem que ouvir, tem que, né, ampliar a nossa reflexão. Muitas vezes a gente vai para um caminho que às vezes não é o correto, às vezes pode ser também que seja, mas a gente tem que ter argumento, fundamento para isso. Então, eu acho que esses temas, e eu concordo com o que o tio Marcelinho falou, você foi muito objetivo e a forma que você alinhou, né, discutiu os temas foi, né, assim, foi muito significativo, porque a gente conseguiu, né, traçar um paralelo entre eles e saber que o fundamento é sempre o mesmo. E, assim, só para, eu acho até dentro daquilo que o tio Fernando falou para você e até o tio, eu acho que o Igor, eu não sei se o Corbari está assistindo, mas a gente uma inquietação, essa questão de inserir jovens da escola pública, né, no nosso capítulo. Eu acho que é uma inquietação de boa parte, se não de todos os tios. A gente sempre, né, fala, vamos fazer, e na gestão do Igor, o Igor iniciou esse trabalho, né? Eu acho até que o Vigarinho acompanhou isso, se o Igor não estiver aí. Nós fizemos, se eu não me engano, eu acho que a escola que nós fomos foi a Florivaldo Leal, aquela escola perto da Santa Casa, é a Florivaldo Leal. Eu acho que é a Florivaldo Leal. Nós iniciamos um trabalho, até os filhos da professora, acho que tinham interesse, mas, assim, nós tivemos, acho que um ou outro aluno que deu certo. Nós temos alunos, né, poucos, como diz o tio Serrano, de escola pública, mas esse trabalho que você falou, e que eu acho que a gente tem que reforçar, e por isso a importância da discussão de hoje, a gente tem que se fortalecer para que isso não perca continuidade. Então, a gente iniciou ano passado, aí provavelmente, eu acredito que o Vigarinho daria continuidade a esse trabalho da gestão do Igor, né? Eles têm a mesma linha, ele acompanhou isso, mas infelizmente acabou, né, a pandemia nos distanciou e o presencial é fundamental para isso. Então, eu concordo com você e é um trabalho muito complicado. Eu acompanhei eles, né, algumas das vezes lá na escola. A escola, só que, assim, eu acho que é importante esclarecer isso, o porquê que a escola particular, ela abre mais fácil, até porque ela é particular. Então, né, o proprietário, o diretor, né, ele tem liberdade para isso. Na escola pública, a gente se depara com muita burocracia, você sabe disso, porque você leciona e você é da escola pública. Nós temos que ter uma autorização do dirigente de ensino da escola estadual, né? Depois tem que ter a receptividade e a sensibilidade do diretor da escola, do coordenador pedagógico, para abraçar essa ideia, né? Na escola municipal, talvez o caminho um pouquinho mais simples, mas a gente tem que também ganhar o diretor municipal de educação. Depois ele tem, né, sempre ganhos, né? A gente tem que fazer com também o pessoal da coordenação pedagógica municipal. Então, não estou falando, né, e você sabe disso, não é desculpa, mas são obstáculos que esse tipo eu acho que isso serve para nossos sobrinhos que estão vindo, e principalmente para as novas gestões que vêm por aí, que esses obstáculos, e com
propostas, né, discussões como a que foi feita hoje, nos faça dar continuidade a esse projeto, fortalecer esse projeto, porque são inúmeros os obstáculos, né, que a gente enfrenta e às vezes, é o que você falou, quando você fala que a ordem Demolay está vinculada à maçonaria, infelizmente, né, até por aquilo que você falou, pela falta de divulgação, talvez, da própria ordem, a pessoa já vê com uma certa, né, o pai, a mãe, ele já fala na escola, a escola veio com isso, será que isso é o melhor para o meu filho? Então, mas isso a gente tem que abrir esse caminho. Então, eu concordo, e é isso, eu acho que essa tarde de hoje foi proveitosa para ampliar isso, né, e principalmente o Vigarinho está passando isso para a gestão posterior aí, e eu sei que ele, como PEST, vai dar todo o apoio necessário para o próximo mestre conselheiro, para que a gente não perca essa continuidade, né? Esse projeto foi iniciado pelo Igor, né, e a gente tem tudo para dar certo. Não é fácil. Tanto é que os tios, se o tio Serrano, não sei se ele estava nessa reunião, mas o tio Marcelinho, eu acredito que sim, o tio Jurandir, os tios até, a ideia é de adotar um aluno da escola pública, né? Se ele realmente não tiver condições, que nós, enquanto conselho, pudéssemos adotar esse sobrinho, né, esse forasteiro, depois sobrinho, para que a gente, né, começasse esse trabalho da melhor forma possível, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho, mas a gente precisa nos fortalecer para isso. Tá? Mas grande abraço a todos e, mais uma vez, parabéns pela palestra. Obrigado, tio. Mais alguém? Bom, acabou caindo um pouco a quantidade de pessoas aqui, mas já vieram falar comigo que foi por conta da chuva. Mas queria agradecer. Vigarinho, deixa eu só fechar minha fala antes de você terminar a sua. Desculpa, tá? Primeiramente, mais uma vez, agradecer a presença dos tios que estavam presentes, né? Isso é muito relevante, é o que o tio Dimar falou, né? A gente pensa numa renovação e a gente tem que pensar na própria renovação interna da gente. Entendeu? As pessoas mais idosas, né, na verdade, né, meu caso que eu tenho 60 anos. Muitas coisas a gente aceita e não aceita, mas a gente é obrigado a se posicionar e tocar a coisa para frente. Antemão, agradecer mais uma vez a presença do Helder, muito explicativo, muito sereno nas suas explanações. Obrigado mesmo, Helder. E, Vigarinho, por encerramento, né, praticamente da sua gestão, cara, eu fico muito feliz de ter trabalhado, né, ainda temos mais alguns dias para trabalhar junto, né? Até o dia 31 de dezembro, até o dia 31 de janeiro, como Deus preferir. Mas agradecer realmente, cara, o seu amadurecimento pessoal, sabe? O tio, muitas vezes, o tio fica aqui admirando, né, mesmo estando distante, não está presencial, mas a sua serenidade nas condições das reuniões, sabe? Muito tranquilo, sem alvoroço, sem nada, sempre muito bem pautadas as suas reuniões, e isso que eu acho que é o mais importante. Mais uma vez, parabéns ao palestrante, parabéns a você, Igor. Igor não, Vigarinho. Confundo tudo. O tio fica muito feliz mesmo, cara, pelo amadurecimento, né, seu, da sua equipe, que os breves meninos, né, os futuros conselheiros, mestres conselheiros do capítulo, realmente tenham o mesmo discernimento que os mestres conselheiros do passado e os atuais tragam uma nova renovação de pensamentos dentro do capítulo. Parabéns mesmo e um bom final de tarde para vocês. Obrigado, tio, pelas palavras. A gente tem mais um tempinho aí de trabalho, então vamos deixar para falar sobre isso mais para frente, que o trabalho ainda não acabou. Mas, irmão Helder, muito obrigado, de verdade. É uma excelente palestra, de grande aprendizado para todos, para mim também, realmente. É muito mais fácil quando alguém que está na área profissional de ensino vem e explica para a gente, do que a gente, às vezes, a gente tenta entender, só que, às vezes, não consegue entender 100%. Um exemplo é a própria cartilha.
a gente acaba não conseguindo usufruir totalmente o que ela queria nos ensinar, nos propor. E o que você fez para a gente aqui foi isso, você deixou totalmente transparente qual que era o significado desse tema, do tema anual. E o mais importante agora, creio eu, que assim como você disse, o irmão Pedro Favero, como a gente pode fazer para conseguir diminuir e, com isso, extinguir essa descriminalidade sobre esses 3 temas, colocando em prática nos nossos dias a dias, utilizar os nossos 7 princípios, que todo Demolei tem, e para que assim a gente consiga chegar nos nossos objetivos, que é uma sociedade melhor, certo? Então eu agradeço de coração, muito obrigado, e muito obrigado a todos os tios e irmãos que participaram. Deu uma caída, né, como eu falei, mas foi por conta da chuva, já vieram falar comigo aqui, pediram até desculpa, mas acontece, é um imprevisto, não tem problema. E é isso, queria agradecer a todos pela participação da reunião e da palestra. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado, irmão. Tchau, tchau.